Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 30 de outubro de 2020. 30 de outubro, quase chegando no fim do mês. Mas não pode acabar antes do Fiz em Exame. Então, ao vivo, mais um Fiz em Exame começando. Hoje para bater um papo com o gestor, diretor de cinema, uma das grandes cabeças, Eduardo Levi, que sempre rende conversas assim muito prazerosas e muito inteligentes. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com o Eduardo Levi, agora sócio da Isso. Kilima Asset, né, Levi? É isso, gestão de recursos, mas asset também. Muito bom. E tem novidade para contar e muitas dúvidas para a gente entender de como funciona a gestão de um fundo passivo, além de toda a experiência que ele já tem de mercado. Daqui a pouco. Eu vou, como tradicionalmente, tirar algumas dúvidas que chegaram, muitas o Levi já vai me ajudar a responder. E queria dar dois recados também. Se puder pôr na tela, por favor, David. Primeiro, tá aí, ó, mande as suas perguntas, hein? Toda semana você tem a oportunidade de mandar a pergunta para a gente responder aqui. Primeiro recado, ó, próxima tela, é sobre o curso Patrimônio e Renda com Fundos Imobiliários, que está, assim, quase lá. Então a gente fez uma lista de interesse, uma lista de espera, você encontra aí no site da Exame Academy, pode se cadastrar, já vai recebendo alguns conteúdos, e daqui a pouco já vai ter informações sobre o curso. Que tal, nessa fase, quer ver a próxima tela? Ó? Fase de retoques da edição, dá trabalho, mas para ficar um negócio bacana, né, do jeito que a gente quer que fique, tem que ter. Então a gente tá lá, eu estou assistindo cada aula, fazendo anotações, mais um monte de gente da equipe, uma coisa grande assim, só se faz em equipe. Daqui a pouco está no ar o curso, vá se cadastrando na lista de interesse para ter mais informações. E mais um recado importante, no dia 18 de novembro, vai ter o GRI de Fundos Imobiliários. O GRI é um evento grandioso no mundo inteiro e desde o ano passado, ano retrasado, eles começaram a fazer também um GRI de fundos imobiliários. O GRI em si, o grande foco é o mercado de real estate. E fundo imobiliário no Brasil ganhou uma projeção que não dá mais para ficar de fora de eventos desse tipo. Então, dia 18 de novembro vai ter o GRI de fundos imobiliários, o maior evento de fundos imobiliários desse país. E, por sorte, né, tudo tem que ter um lado bom, em função da pandemia, o evento vai ser híbrido. Você pode tentar ir lá presencialmente, entra no site, se cadastra lá, tem que pagar o ingresso, mas se você for acompanhar da sua casa via internet, é gratuito, basta você fazer um cadastro. Então procura lá o GRI Fundos Imobiliários 2020, eu vou estar lá também, muita gente do mercado, muitos gestores, vai ser uma oportunidade muito grande de ouvir quem está lá no dia a dia, tocando o fundo imobiliário no meio desse ano tão maluco que a gente está passando. Vamos para as dúvidas? Primeira pergunta que chegou, ela veio ainda falando da entrevista da semana passada com o Ferrari. Isso, foi o Ulisses Freitas que mandou, Ulisses Freitas Carneiro da Graça. Então ele falou, ó, no dia 23, ou seja, semana passada, o Dr. Carlos Ferrari comentou da impossibilidade de dissolução do condomínio no caso de fundos imobiliários. Entretanto, os cotistas reunidos em assembleia e a revelia do gestor ou do administrador podem exigir a liquidação do fundo? É isso que ele está perguntando. Os cotistas em assembleia, eles podem exigir a liquidação do fundo? Não seria uma forma de dissolução do condomínio? E aí, Ulisses, eu fiz o seguinte, ó. Passei a bola para o pai da criança, né? O próprio Ferrari respondeu, eu resumi aqui, porque advogado respondendo já pensou, ia ter três telas para a gente ver o tamanho da resposta. Mas é o seguinte, o que não pode, né, o que talvez tenha gerado a confusão é um condômino pedir a dissolução do condomínio. O que o Ferrari explicou aqui, ó, vou até ler o resumo que eu fiz da conversa que tive com ele hoje. A restrição é no direito individual de cada condômino. Um cotista sozinho não pode propor a dissolução do condomínio, ou mesmo ajuizar uma ação em nome próprio para proteger interesses do fundo. Ao contrário de um condomínio tradicional, em que por força da lei do artigo 1314 do Código Civil, cada condômino pode sozinho proteger a coisa comum de terceiros. Então, num condomínio normal, comum, como o condomínio que a gente mora, eu posso individualmente propor uma ação a favor do condomínio ou contra o condomínio e tal. Num fundo imobiliário, não. Individualmente. Agora, coletivamente, que foi a sua dúvida, não tenho a menor dúvida que a Assembleia ainda é soberana e ela pode, inclusive, dissolver um fundo imobiliário, certo?
Espero que tenha esclarecido a dúvida e obrigado, Ferrari, pela paciência de me explicar tudo isso hoje de manhã. Uma outra dúvida que quem mandou aqui foi o Célio Mancini. Devo confiar em carteiras de fundos imobiliários recomendadas por corretora? Célio, eu digo que sim. O que você tem lá? Quem faz essa recomendação? É um profissional de mercado, um profissional habilitado, que é autorizado pela CVM para fazer isso. O que você deve olhar numa carteira recomendada? O que a gente tem que entender de uma carteira recomendada? Um analista, que é o profissional que dá essas recomendações, ele dá recomendações gerais. Aquela carteira dele vai possivelmente para milhares de pessoas. Um outro profissional do mercado financeiro, que é o consultor de valores imobiliários, ou ainda um planejador financeiro, ele faz recomendações pessoais. Então o consultor vai sentar com você, entender toda a sua vida, sua fase, seus objetivos e tal, e aí vai falar, para você é esse. Um analista, ele não tem como fazer isso, então ele faz uma recomendação geral. Como que eu entendo que você vai se relacionar bem com uma carteira recomendada de fundo imobiliário? Aproveita o trabalho daquele profissional, ele tem motivos e critérios para chegar naquelas recomendações, mas você não precisa copiar aquela carteira. Se ele está te recomendando ali 10 fundos, deve ter 3, 4, 5 que se adequam ao seu perfil, aos seus objetivos. Entende? Então não é questão de não confiar na carteira, é só entender os objetivos diferentes. O analista faz algo geral e você não é geral, você é uma pessoa individual. Então você tem a oportunidade de se valer daquele trabalho para capturar algumas das recomendações individualmente para você. Eu sei que o Levi está com vontade de responder isso também, eu vou passar a bola para ele. O que você acha, Levi? Obrigado por estar aqui. Hein? Que isso, é um prazer, sempre. Eu não vou repetir o que você falou, concordo com tudo que foi colocado. Eu acho que muitas vezes quando eu ouço essa pergunta, ainda o medo do corretor estar sugerindo uma carteira para poder vender, para poder fazer corretagem. Uhum. Não é o caso na maioria das instituições, são instituições sérias, essas carteiras não mudam com muita frequência, então não tem por que eles gerarem através dessa carteira mais corretagem. Então eu acho que tem esse lado também negocial, que é um medo do investidor, principalmente o investidor pessoa física, que eu acredito nas grandes instituições, nas instituições sérias, isso não acontece. Sim. E outra coisa, assim como a gente fala, conheça o gestor, e está aqui um gestor para você conhecer hoje, conheça o analista. Tenta bater um papo com ele, assista o FIIs em Exame, a gente recebe analistas aqui também, conheça o analista que está por trás daquelas recomendações, certo? Mas dá para confiar sim, deve confiar sim. Obrigado pela pergunta, Célio. Outra aqui, quem mandou foi o Juliano, essa é extensa. Professor Arthur, primeiramente gostaria de lhe agradecer por todo o conteúdo que nos tem passado. Imagina. Graças aos seus ensinamentos, estava analisando um fundo. Essa tem tudo a ver com você estar aqui, Eduardo. Graças aos seus ensinamentos, estava analisando um fundo e achei que ele pudesse entrar na minha carteira, porque ele é multi-imóveis, multi-inquilino, boa liquidez diária, uma relação de preço sobre valor patrimonial dentro de um limite de até 10%, que o senhor não precisava, que o senhor nos ensina. Ocorre que descobri que ele não faz parte do IFIX, apesar de já estar em sua 4ª emissão. Minha pergunta é, qual o risco de investirmos em um fundo que não faz parte do IFIX? É o Juliano. Juliano, o que é critério para entrar no IFIX? O primeiro é liquidez. Então, embora na sua análise, e ela não necessariamente está errada, na sua análise o fundo tenha boa liquidez, no comparativo com o total dos fundos de mercado, ele não tem liquidez suficiente para entrar na carteira do IFIX. É essa a questão principal que a gente tem para enxergar. Qual é o risco dele não estar no IFIX? O que fica evidente é que um fundo com menor liquidez do que boa parte dos fundos que são negociados e que fazem parte da carteira do IFIX. Agora, se você tem ativos de liquidez, até de renda fixa, se os outros fundos imobiliários do seu portfólio já têm boa liquidez, não é um grande risco, algo que você precise evitar a alocação nesse tipo de fundo. Como consequência dele não fazer parte do IFIX, pode ser que, ligando com a pergunta anterior, por exemplo,
ele tenha menos cobertura de profissionais, de analistas. Como são muitos fundos, o analista não consegue cobrir todos, ele vai fazer um filtro. E muitos deles, o primeiro filtro é, eu só cubro o fundo que está no IFIX, por exemplo. Então tem, assim, de um efeito secundário, ele pode ter menos cobertura da imprensa, menos cobertura por analistas profissionais, mas de primário mesmo, a primeira coisa que você tem a perceber é que ele vai ter menos liquidez. Mas se você fez todo esse estudo e ele passa nos seus critérios, eu acredito que não tem necessidade de você deixar de investir por conta disso. Pode fazer uma alocação menor, tá? Mas não precisa deixar de investir. E aí, Levi, eu vou aproveitar a sua presença de novo, isso tem tudo a ver, daqui a pouco a gente vai falar do fundo que está chegando ao mercado, e o IFIX é um referencial, o principal referencial. Tem algum outro risco que eu não tenha listado de um fundo? Não, eu acho que você bateu num risco importante, que não é nem a falta de liquidez, que é o caso, se ele não se encontra no IFIX, mas a cobertura por analistas, porque eles não vão focar em todos os fundos, eles vão focar em 80, ou eles vão focar em 50, eles vão focar num universo mais representativo da indústria. E aí, essa falta de cobertura pode mascarar algum problema que os relatórios gerenciais não apresentam. Porque dificilmente os relatórios gerenciais, com algumas exceções, bem, né? Exato, eles não vão contar toda a história, apesar dos fundos imobiliários serem talvez a classe de ativos onde você tem maior acesso à informação. A gente fala muito sobre isso, compara isso a uma empresa, não dá para comparar, os fundos imobiliários oferecem muito mais informação. Mas é importante você ter a cobertura de analistas isentos. Tem o fato relevante. O investidor vai lá, cadastra o e-mail dele no site da gestora e vai chegar o fato relevante. A notícia é boa, é ruim, não importa. No fato relevante ela vai aparecer, né? Exato. Mas, no dia a dia, isso me preocupa. Sim. Eu, particularmente, acho o seguinte, e aí vai muito em linha com o que a gente está fazendo. Esse mercado, ele já é muito representativo. Se você pegar os 20, 30, 40, 50 maiores fundos. Às vezes o investidor procura um ganho extra, procura algo que talvez não justifique o risco que ele está correndo, ou de repente nem sabe que corre. Então eu particularmente digo isso para os investidores e prefiro focar naqueles fundos que têm maior liquidez, maior representatividade e, consequentemente, uma cobertura que o mercado oferece e que é isenta. Sim. Própria imprensa, né? Exatamente. Então, tá aí, Juliano, ponderadas as possíveis consequências do fundo não fazer parte do IFIX. Vai acompanhando, que a cada 4 meses o IFIX é rebalanceado, ele pode entrar lá também, certo? Mais uma dúvida aqui, ó. Essa é do Bruno Fontana. Arthur, boa tarde. Minha pergunta tem relação com o recente fato relevante publicado pela Rede em 26/10, onde diz que o HGBS adquiriu 23% do HMOC, que é o fundo do Shopping Praça da Moça. Sabemos que os monoativos tendem a acabar, o que confirma cada vez mais a consolidação dos multiativos no mercado. Sendo ambos os fundos administrados e geridos pela Rede, na sua opinião, a principal causa dessa venda foi simplesmente pela tendência dos monoativos acabar, ou acredita que algum outro fator além disso motivou essa venda? Forte abraço. Obrigado pela pergunta, Bruno. Um abraço para você também. Eu realmente acredito numa questão de ganho de escala, de facilidade de colocar esse fundo dentro do fundo maior da gestora, que é o HGBS, que tem bilhões de patrimônio e milhares de cotistas. O HMOC, se não me falha a memória, tinha pouco mais de 200 cotistas. Então, por que você dentro de uma gestora fica gerindo 2 fundos, uma coisa grande com dezenas de shoppings e milhares de cotistas e o outro com 200 cotistas? Sendo que o principal cotista do HMOC era o HGBS, tinha mais de 20%, tinha mais de 70% das cotas do HMOC. Então, eu vejo como uma sinergia, né? Muito mais fácil colocar ele lá dentro. E aí, o que o investidor tem que olhar de importante numa operação dessa é
a que preço foi pago pelo imóvel. Houve vantagem ou desvantagem para alguns dos cotistas de ambos os fundos? E no fato relevante está lá que foi feita uma avaliação independente pela Cushman, ela determinou o valor do shopping e aí esse foi o preço de venda, de compra pelo HGBS e de venda pelo HMOC. Então, a meu ver, tudo certo com essa operação e pelo menos eu, que sou sempre a favor dos multi, eu acho que faz todo sentido matar mais um mono e deixar dentro dos multi. Eu sei que tem gente que adora os pequenininhos e tal, mas eu acho que é natural desse mercado que os fundos fiquem cada vez maiores e mais líquidos, né? Não há dúvida. A gente está tocando em assuntos que a gente vai voltar a falar, mas a verdade é essa. O futuro, o passado, o começo desse mercado foi nos monoativos. Mas a gente sabe muito bem que não é o futuro desse mercado. Alguns monoativos tiveram ganhos estratosféricos? Sim, isso é verdade. Ao longo do tempo, muitos você não consegue sair, muitos você não quer sair porque não quer pagar imposto. Mas o ponto os multiativos oferecem um risco melhor, uma diversificação que é interessante e continuam oferecendo ganhos. Uma carteira, ela tem que ser diversificada. Você não vai estar em um único ativo. Sim. Então você vai acabar tirando proveito de um ou outro ativo que talvez tenha sido um monoativo e passou a fazer parte de um fundo como o HGPS. E um fundo, você vê, essa semana teve o caso lá do FAMB, né, do Almirante Barroso, que é um monoativo, um monousuário, o inquilino vai sair, e isso não, por si só é normal, um dia acontece, mas durante a vida, o administrador propôs reformas do ativo e os cotistas não aprovaram. Perfeito. Então, em algum momento isso tem que acontecer, não existe crescimento sem investimento, tá certo? Então, em algum momento vai ter que ser feito o aporte para reformar aquele imóvel. Num monoativo, esse dinheiro não cai do céu, ele vai ter que vir de nova emissão de cotas. Num multiativos, o administrador vai falar, olha, a gente vai reduzir o rendimento em 3 centavos nos próximos 6 meses. Perfeito. Mas eu vou reformar esse shopping, esse ativo, seja lá qual for, e vou torná-lo novamente competitivo no mercado. Então, é melhor para todo mundo. Você tem uma estrutura multi, né? Não há dúvida. E isso é muito claro em lajes corporativas, em shoppings. Então, não dá para pensar que o monoativo, mais uma vez, é a solução ou é o único ativo que tem um ganho sem riscos desproporcionais. No caso do Almirante, isso é algo que eles vão ter que lidar agora e antes não se imaginava um problema. Sim. Essa aqui é muito fácil, a dúvida do Daniel Silva. Ele diz assim, eu tenho 1.562, e eu não sei se são cotas ou reais, em HCTR11. Mantenho esse valor ou faço a diversificação? Daniel, entre manter ou diversificar pode ser o que for, exceto no casamento, diversifique, tá certo? Diversifique, não tem a menor dúvida. Não preciso saber nem se são cotas ou se são reais e qual fundo você tem. Diversificar vai ser sempre uma ótima solução, certo? Mais uma dúvida aqui, do Frank. Qual o mix médio ideal, e tem a ver com a pergunta anterior, qual o mix médio ideal para se montar uma carteira de perfil previdenciário com 2 de diferentes segmentos? Eu não sei se são 2 fundos imobiliários, tá? Considerando um período de acumulação de uns 20 anos aproximadamente. Frank, isso aqui eu vou pedir para o Eduardo Levi comentar daqui a pouco, quando a gente começar mesmo a entrevista com ele, mas é o seguinte, a diversificação é importante, eu não sei se você pretende ter só 2 fundos e aí eu sugiro que não faça isso, tenha mais fundos. Agora, por que não facilitar a sua vida e ter uma diversificação igual entre os segmentos, que é o que se chama de diversificação ingênua. E eu tenho certeza que daqui a pouco o Eduardo Levi vai deixar isso muito claro para você, de quanto ela pode ser eficiente também, né? Já já a gente aproveita a presença dele. Bom, as próximas perguntas já são especificamente para você. Então, ótimo que você esteja aqui e que já esteja integrado no bate-papo, mas eu queria que você se apresentasse oficialmente, falasse da sua trajetória e da Quilima, que é o capítulo mais novo da trajetória. É muito tempo que eu preciso e pouco tempo que a gente tem para falar da trajetória.
São mais de 30 anos, para falar a verdade. Desde que eu voltei ao Brasil, fiquei muito tempo fora. Foram mais de 5 anos na Rio Bravo, que tem um DNA forte em imobiliário. Eu tocava como sócio e diretor da área de multiativos e portfólios, o fundo de fundos da casa, o Caixa Rio Bravo na época, que durante aquele período foi o fundo de fundos de melhor performance no mercado e mais de 220 carteiras administradas de fundos imobiliários. Desde o começo de 2019, eu me dediquei a esse projeto que virou a Quilima Asset, que virou a Quilima Gestão de Recursos, que eu diria, é o ápice desse trabalho todo. Eu sou sócio, fundador e diretor de investimentos. O foco dessa gestora é gestão patrimonial, mas nós temos fundos de fundos, FICs, e agora lançando um fundo de índice imobiliário. A ideia é trazer produtos novos, serviços novos. A gente foca também em carteiras administradas, fundos exclusivos, mas sempre tendo os chamados flagships, os fundos que dão atenção no mercado para que todos os investidores tenham acesso a esses fundos. E aí, mais uma vez, a nossa última emissão foi agora em outubro, uma 476 de um fundo de índice que teve a sua gênese no começo do ano, quando se começou a imaginar uma outra maneira de representar esse mercado. A gente sempre olhou para o IFIX como um único índice representativo do mercado de fundos imobiliários no Brasil. Não é verdade, talvez não seja o melhor, não é à toa que Banco Inter veio com seus índices, a própria XP vem com alguma coisa, e a gente trouxe algo diferente através de um trabalho do professor Baroni com a equipe da Suno e o índice Suno 30, que tem um diferencial muito grande para o resto da indústria e não deixa de ser não deixa de ser tão representativo quanto esses índices. Então, o primeiro fundo imobiliário é um fundo de gestão passiva que replica a carteira de um índice. Perfeito. Né? Então, a primeira coisa que o investidor tem que saber é qual a metodologia do índice. Exato. Né? Porque, diferente do que você fazia no passado com a gestão ativa, que acredito até que você tenha planos de ter um fundo de gestão ativa também, porque são estratégias que não se anulam, né? Mas na gestão ativa você está lá tomando decisão de compra e venda diariamente e tal. Na gestão passiva, estabelece um benchmark, como se fala no mercado, um índice, e a carteira do fundo imobiliário vai só replicar aquele índice. Isso é verdade. Eu vou jogar aqui uma questão para todo mundo começar a pensar e eu vou respondê-la. Eu gosto de tratar esse fundo como um fundo de gestão ativa de uma carteira passiva. Gestão ativa de uma carteira passiva. É verdade, o fundo procura replicar o índice. E que índice é esse? O índice Suno 30. É um novo índice que tem como filtros principais fazer parte do IFIX, e não por ser o IFIX, mas por IFIX já utiliza a questão de liquidez como filtro, então isso é importante. Monoativos não entram. Fundos que não tenham distribuído algum dividendo nos últimos 12 meses. Eu não quero ser radical e simplesmente tirar essa característica dos fundos que é extremamente importante para o investidor brasileiro, mas dá espaço para muitos fundos que talvez, inclusive, no momento pelo qual a gente vem passando, isso é muito claro, não tenham condição de entregar o mesmo tipo, mesmo dividend yield, mesmo dividendo que vinham entregando. Mas desde que tenham distribuído nos últimos 12 meses, eles passam nesse filtro. E fundos de fundos não entram. Um fundo de fundos, para um índice que nós chamamos de um índice puro, ele não deveria entrar porque ele é representativo de uma mesma carteira. Exatamente. Então, fundos de fundos não entram, até uma ideia de se montar um índice de
fundos de fundos, como você tem índices de hedge funds Aham. e fundos multimercado, mas para efeitos desse índice, o fundo de fundo não entra. Então vamos lá. O Suno 30, que é um índice que foi feito pelo pessoal da Suno, né? Perfeito. O Baroni, Thiago Reis, o pessoal da Suno, ele tem a raiz dele no IFIX, ou seja, para fazer parte do Suno 30, um fundo imobiliário tem que fazer parte do IFIX, e aí ele vai lá e filtra o IFIX. Filtra o IFIX e, mais importante, ou tão importante quanto, você acaba com um universo que não é pequeno. Você tem talvez 50, 60 fundos. No Suno 30, como o nome já diz, os 30 maiores fundos entram Pro para o índice. índice. E isso é importante, é representativo e pode mudar a cada trimestre quando é feito o rebalanceamento, Isso. A reavaliação do índice. Tá? Então só entram os 30 maiores em PL. E um outro grande diferencial é verdade que são os 30 maiores por PL, mas uma vez dentro do índice, todos eles têm pesos equitativos, 3,33%. Que foi até a pergunta que eu falei que a gente ia acabar respondendo para o Frank, né? A divisão dessa carteira é o que se chama de divisão ingênua, né? Que é simplesmente se eu tenho lá 10 segmentos, eu ponho 10% em cada segmento, né? No caso, os 30 fundos, eles têm exatamente o mesmo peso lá dentro no momento inicial. Exatamente. No momento inicial. Depois o mercado vai tratando de dar mais peso para um, mais peso para outro. Perfeito. E aí a cada trimestre é feito o rebalanceamento para voltar aos 3,33%. E isso é baseado em vários índices que você encontra em mercados mais eficientes no exterior. Tem um tal de Dow Jones que muita gente ouviu falar que tem essa metodologia de distribuição ingênua. Exatamente. Você tem essa distribuição ingênua, você tem um número máximo de ações que fazem parte do índice e ele não deixa de ser representativo. E Sim. muitas vezes ele tem uma descorrelação, e é importante tratar o termo de descorrelação, ainda mais em momentos pelos quais a gente passa de alta volatilidade, alta oscilação. Sim. Uma carteira que tem um índice ou um fundo de índice como esse, ele pode se comportar e deve se comportar em períodos mais agudos, para baixo ou para cima, de maneira distinta ao IFIX, ao resto da carteira, pela maneira como ele é constituído, pela maneira como ele tem os seus pesos de cada um dos fundos. Agora, isso pode acontecer não porque você vai mudar a carteira em momentos de crise ou em momentos bons. A carteira, ela tem que replicar o Suno 30. É isso que está na política de investimentos do fundo. É isso que está na política de investimento do fundo. E qual que é o papel do gestor, então da gestão ativa na carteira passiva? Porque dá a impressão que você foi lá, comprou tudo num dia e não precisa fazer mais nada. Mas eu imagino que possa ter movimentações quase que diárias para manter essa carteira enquadrada. Então, em primeiro lugar, a liquidez desse mercado não é tão grande que te permite montar essa carteira em um dia. Montar essa carteira é difícil. A gente está fechando agora, o fundo foi liquidado no dia 8, então os recursos, na verdade, a partir do dia 9, começaram a gente começou a botar para funcionar, e a gente está fechando o mês com mais de 90% alocados. Tá? Ou seja, muito próximo da minha meta de 95% a 97%. É sempre importante ter um pouco de caixa, não é nem pelos custos do fundo, e muitas vezes quando há um rebalanceamento, se há uma entrada ou saída de fundo, você ter recursos em mão é importante. Mas a alocação já é complicada. E o mercado oscila. Ele não vai deixar de oscilar porque no dia 8 de outubro o índice Suno 30 operava a tal nível. Então, nós trabalhamos ao longo desse período de alocação para que o fundo tivesse a carteira mais próxima do índice quando o fundo foi lançado. Na execução é aquela ordem pelo médio do mercado. Você tem X pelo mil reais... fechamento de mercado. Pelo fechamento de mercado.
Fechamento Ao do longo mercado. do dia você tem que comprar ou você faz a compra só no leilão de fechamento, então? Então, esse é um trabalho também de gestão ativa, de definir se a gente faz ao longo do dia, se eu faço no fechamento, eu preciso achar liquidez para isso, muitas vezes você não acha. Então, nós trabalhamos com ágios e deságios em relação à data de lançamento, e eu posso dizer hoje que a gente fecha o mês tendo montado essa carteira com um deságio para aquele preço. Então, a gente conseguiu trazer um ganho adicional para isso. Mas eu chamo a verdadeira gestão ativa se encontra nas características, na dinâmica do nosso mercado. Uma das coisas, uma das questões, dos pontos mais importantes desse mercado é você tirar proveito das arbitragens que o mercado oferece. E o fundo permite isso. O que eu quero dizer? Ao longo dos últimos anos, isso vai continuar sendo verdade, porque isso foi verdade nos últimos dias também. Novas emissões de fundos já existentes saem com deságio muito elevado para o mercado secundário. Muitas vezes o investidor pessoa física não consegue fazer essa arbitragem, não pode fazer essa arbitragem. Eu tenho essa carteira, eu não vou tirar os pesos de cada fundo, mas quando há uma nova emissão de um fundo existente na carteira, que muitas vezes pode sair com deságios de 3, 4, 5, 10% para o mercado secundário, sim, eu tiro proveito dessa diferença, dessa arbitragem e trago valor excedente para dentro do fundo, que já foi o caso montando a carteira ao longo dessas 3 semanas. Você vende a cota a um preço acima e subscreve seus direitos ao preço que está abaixo. Perfeito. Isso gera resultado para o... Isso gera resultado para o fundo e diminui os custos e muitas vezes traz um resultado ainda maior. Outra coisa, à medida em que esse mercado vai ficando mais eficiente, novos derivativos vão aparecendo. É o caso, por exemplo, do aluguel de cotas de fundos imobiliários. Que é a pergunta do Adilson Lima, se a gente podia comentar essa possibilidade de locação de fundo imobiliário. Adilson, perceba que para um gestor profissional isso é absolutamente importante que aconteça. E o Eduardo vai te explicar o porquê que é importante poder alugar. Mas de uma maneira muito simples assim para você entender, isso já existe no mercado de ações. Você pode alugar as cotas, vai poder, a partir do mês que vem, alugar as suas cotas de fundo imobiliário para um terceiro, que tenha outros interesses. Se você tem cotas e não vai vender, você pode alugar, vai cobrar um aluguel, X% ao ano. E então uma outra pessoa vai pegar essas cotas para vender se ele acha que está caro, para votar numa Assembleia Geral, para juntar 5% e convocar uma Assembleia Geral, por exemplo. Motivos, o mercado vai encontrar os seus, tá? E durante o período que ele tiver com as suas cotas, ele vai ter que te pagar um aluguel. Então, na prática, você continua tendo os seus rendimentos e ainda vai ter uma renda extraordinária com o aluguel das cotas. Isso é importante. Você não perde os direitos econômicos às suas cotas, mas alguém que aluga as cotas pode ter o interesse de utilizá-las para votar numa Assembleia. Então, e eu acho que alguém que queira alugar a cota para vender, ele não é ruim para esse mercado. Não, é ótimo. É ótimo, isso traz eficiência. Sim. E eu acho que cada vez mais, e a partir desse movimento, e tendo mais liquidez, você vai ver fundos e novos gestores, ou gestores com novos fundos, trazendo novas estratégias que permitam a venda de fundos imobiliários. E no caso do fundo passivo, você tem uma carteira que você carrega por médio prazo, por pelo menos 4 meses até ter uma mudança do índice. 3 meses, 3 trimestral, meses. Isso. Então, você pode alugar as cotas do fundo e fazer uma receita adicional para o fundo. Com certeza, a ideia é fazer o máximo possível, olhando para o que acontece hoje no Ibovespa, é difícil imaginar que mais de 1/3 da nossa carteira, isso é até menor para o mercado como um todo, mas 1/3 da nossa carteira é possível que seja alugada.
e hoje você tem uma taxa média que pode passar de 1,3%, levando em consideração que o CDI se encontra em 2% ao ano. Sim. Isso não é nada ruim. Dependendo do fundo, se houver uma demanda adicional, isso pode levar a taxa de aluguel lá para cima, como a gente já viu no mercado acionário, e com certeza nós, como gestores, e tendo uma carteira que eu chamo de agnóstica, para mim não faz diferença se o mercado sobe ou desce. A minha carteira é aquela que eu devo seguir de acordo com o índice. A gente vai alugar, sem dúvida nenhuma, essas cotas e esses fundos. E, eventualmente, então, se eu compro cotas do fundo, eu devo entender que o meu rendimento, majoritariamente, ele vai vir do rendimento dos fundos que o FOF compõe, mas pode ter, então, uma receita adicional do aluguel de cotas e, eventualmente, de alguma posição que você consiga arbitrar. Agora, a gestão ativa mesmo, falar, acho que esse fundo está caro, vou vender, eu acho que esse está barato, vou comprar, isso não. Você tem que seguir a composição do... Exatamente. É muito o conceito do ETF. Sim. Só que o ETF de fundos imobiliários no Brasil ainda não tem a sustentação tributária ou mesmo legal para existir. E a estrutura de fundo imobiliário é a melhor, porque ela te permite ter a isenção tributária, tudo aquilo que a gente já conhece. Então, a ideia de um ETF, de ter uma carteira passiva e diversificada, pulverizada, para que o investidor que gosta de fundos imobiliários, mas não sabe onde investir em momentos como o de agora, às vezes é muito difícil você tomar uma decisão, porque é muito difícil você vislumbrar qual é o cenário para os próximos 6 a 12 meses. E aí você acompanha o que está acontecendo no mercado, em média. Exato. Então, você ter uma carteira verdadeiramente diversificada é um plus, é realmente algo muito importante e interessante para qualquer carteira. Se não é a totalidade da sua carteira, é com certeza aquilo que a gente chama de core, chama do centro dela, e aí você vai, obviamente, povoando a carteira com alguns fundos que são mais queridos, que você tem mais informação e tem uma segurança maior de que eles vão dar a rentabilidade que você espera. O fundo imobiliário, essa carteira hoje, ela promete entregar um rendimento muito superior ao CDI. A gente até falava antes do programa terminar, mesmo olhando para a curva de juros para os próximos 2, 3 anos, lembrando que o CDI de 2%, ele é uma realidade hoje, talvez pelos próximos meses, mas não é uma realidade para sempre. O mercado já não trabalha com essa. Não trabalha com isso, trabalha com taxas crescentes, mas mesmo com essas taxas crescentes, o fundo imobiliário promete uma rentabilidade muito mais interessante com a isenção tributária. E a gente está falando de simplesmente de dividendos. Além disso, se o mercado for positivo, se o cenário se estabilizar, você tem ganhos de capital que o fundo também entrega por conta da sua carteira. Então, o ganho de capital vai ser tributado, é uma dúvida que eu tenho. Isso pode gerar um impacto de custo maior para o fundo, por exemplo, né? Ele tem, na verdade, da maneira como a gente vê isso, ou é tratado pelo administrador, esse ganho de capital, ele está na cota do fundo, e não na cota do fundo de fundos, do Kili Massuno, e não em cada um desses fundos. Tá? Mas isso há muitos anos que é um ponto de discussão. Isso. E o contrário é verdadeiro. Vai ter momentos que você precisa vender, simplesmente porque então o índice passou pelo seu rebalanceamento. Alguns ativos vão sair daquela carteira, outros vão entrar, né? E pode ser que você tenha que vender cotas com prejuízo, então. Então, até é importante, talvez eu não tenha entendido a complexidade da pergunta anterior. Vender uma cota de fundo, de um dos fundos que compõem o índice e, consequentemente, o fundo de fundos, com ganho, não gera a cobrança de ganho de capital, ao nosso ver. Mas é verdade que, dependendo da mudança da carteira, a gente tem que vender cotas
com ganho ou com perda. Com prejuízo. Com prejuízo. Isso, sem dúvida nenhuma, afeta a rentabilidade do fundo, como todos os fundos de fundos, não é nada diferente, e isso é algo que nós temos que acompanhar de forma muito próxima, mas por ser um fundo passivo, não é algo que eu decida fazer, porque eu acho importante, de novo. Porque o mercado decidiu assim e mudou a composição do índice. Exatamente, o mercado decidiu isso, e eu acho que tem muito valor essa carteira agnóstica em que você aloca nos fundos de maior representatividade e confia que a classe de ativos vai te entregar a rentabilidade que você procura no médio prazo. Eu, particularmente, gosto muito das estratégias passivas. Já faço investimento passivo no mercado de ações, a minha carteira de ETFs, e fico muito feliz de ver isso chegando no mercado de fundo imobiliário. Daqui a pouco a gente vai ter um ETF mesmo, um fundo de índice, mas antes que isso tenha acontecido, o próprio mercado já se organizou para lançar estruturas passivas. Eu gosto muito da ideia e acho que pode compor o portfólio de todo investidor. Vai ter gente que vai falar, olha, para mim eu só vou ter esse tipo de fundo, assim eu não preciso acompanhar nada, e vai ter gente que vai colocar um pouco no seu portfólio como mais uma opção de diversificação. Mas a ideia ela já se mostrou eficiente ao longo do tempo. O que eu estou aproveitando a sua presença é para entender a cozinha dessa história. Claro. Né? E aliás, porque desculpa, de fora parece que é muito fácil fazer gestão. A pergunta do Ronaldo aqui, não, peraí, é do Tiago. Foi justamente essa. Ó. Eu gostaria de entender qual o papel do gestor em um fundo passivo. Acho a pergunta importante para entender a taxa de 0,65% ao ano sobre o PL, que ele, Tiago, considera alta, direito dele considera alta. Então, Tiago, a gente já está aqui há um bom tempo, né, justamente para você entender que não é um negócio automático, né? Não é tão fácil assim fazer a gestão mesmo de um fundo passivo. Mas eu acho extremamente importante e ótimo que ele pesquisou. Sim. Tem duas questões aí. A primeira, a gente já foi respondendo aos poucos, como é a cozinha da coisa e como eu trago resultados adicionais para, vamos dizer, compensar o custo do fundo. Além disso, apesar de muitos investidores gostarem de ter a sua cota de fundo para poder ir a uma assembleia, eu, como gestor do fundo, também vai nessas assembleias, vai votar e vai reportar como votou. Reporto e trabalho da melhor maneira possível, sozinho e com o mercado, para trazer valor para todos os fundos que compõem o índice e o nosso fundo. A taxa de 0,65 é a taxa inicial. Até um certo nível é 0,65 e a gente vai reduzindo isso até abaixo de 0,50. A ideia é ter o fundo mais barato do mercado quando ele ganhar corpo. À medida que vai aumentando o patrimônio, vai descendo em escadinha o percentual. Essa foi uma primeira emissão, ele se encontra em lock-up até o começo de janeiro e a gente já pensa em trazer emissões maiores para 2021. Então, entre um rebalanceamento e outro, o trabalho é mais tranquilo. Quando vem o rebalanceamento, aí você vai ter que vender um monte de coisa, comprar um monte de coisa e tal, mas não necessariamente você passa 3 meses sem fazer compras e vendas. Não, porque inclusive você tem novas emissões de fundos que fazem parte da carteira. Então, sem dúvida nenhuma, existe uma preocupação com o fundo diária, o fato relevante, ou você tem novas assembleias. Não há dúvida nenhuma que existe um trabalho diário dessa carteira, um acompanhamento que é necessário, até porque quando existe uma distorção muito grande dos pesos de cada fundo dentro do índice ou dentro do Kilima Suno, eu faço esse rebalanceamento antes mesmo do fechamento do trimestre. Então esse acompanhamento ele é muito próximo e praticamente diário. Existe algum critério de exclusão de um fundo do índice Suno 30 ou só se ele for excluído do IFIX? Então, a gente pensou muito nisso e a resposta chegava à subjetividade. Eu tirar um fundo ou deixar trazia uma subjetividade que não era função nossa de um fundo passivo. Sim. Então,
Se ele faz parte do IFIX e ele respeita os outros filtros, ele faz parte do fundo. Se ele sai do IFIX, ele consequentemente sai do nosso fundo também. E aí um outro entra no lugar e mesmo antes do trimestre você teria um rebalanceamento em função daquele fundo que saiu e Perfeito. foi substituído. Ou a venda daquele fundo você distribui igualmente entre os demais. Perfeitamente. Bom, tá aí, entendemos a estrutura de um fundo passivo, eu acredito que outros virão, já não é o primeiro, né? Tem também o do Banco Inter, acho que outros virão e, na minha opinião, pelo menos, são muito bem-vindos no mercado. É bom ouvir a tua opinião. O mercado cresce e a gente tem 1 milhão de investidores e desses 1 milhão de investidores, cada um tem um perfil. E quanto mais produto a gente tiver, mais perfis a gente consegue atender. Então é muito bom que o mercado tenha mais produtos. Agora eu quero cutucar a sua cabeça de gestor ativo. Tá. Como que você está olhando para esse mercado? E se tivesse um fundo ativo agora na mão, que setores você alocaria? Talvez eu tivesse uma resposta diferente há 3 dias Sim. que eu tenho hoje. Esse mercado muito volátil teve oscilações grandes para cima e para baixo durante o mês de outubro. Existe ainda uma preocupação estrutural com a economia e no que diz respeito à crise à pandemia. Isso pode afetar setores que vinham se recuperando, é o caso dos setores de shopping, e não é o caso, isso favorece logística, por exemplo. Lajes corporativas, muitas vezes você tem que ser um pouco mais seletivo, mas no fim das contas, sem querer escolher uma classe ou uma subclasse ou setor, é preço. Sim. Se eu disser para você eu gosto de logística, realmente, estruturalmente faz todo sentido e é um setor que vai continuar crescendo a passos largos. Mas a que preço você vai comprar esses fundos? Sim. Sim. Com que ágio para o valor patrimonial? Pagando quanto? Então, há fundos que não me interessam pelo preço. Pelo preço. Não pela não qualidade pelo do setor. ativo, não pelo setor. E há fundos que o mercado precifica, tem sempre aquela briga, quanto eu vou receber versus o valor patrimonial. E há muitos fundos, por exemplo, de shopping, que se encontram distribuindo muito pouco, porque o mercado tem medo do preço ficar de derrubar o preço muito abaixo do seu valor patrimonial. Mas é um fundo que, pagando 2,5%, 3% ao ano, não me interessa. Exato. Então, é muito mais por taxa do que necessariamente por subclasse ou setor. Então, o país, o mundo, na verdade, passou por uma reviravolta, está tudo de ponta cabeça. Apesar de uma possível recuperação que em algum momento vai acontecer no segmento de shoppings, hoje você não gostaria de investir em shopping? Não, hoje eu não gostaria de investir em shopping. Acho que ainda existe a chance, a possibilidade de você ter novos fechamentos, ou pelo menos em termos da abertura dos shoppings que virou corrente nos últimos 2 meses. Isso pode afetar consequentemente as vendas e as receitas dos shoppings, e muitos deles estão precificados muito próximo do valor patrimonial, consequentemente distribuindo muito abaixo daquilo que um fundo imobiliário deveria. Não tem prêmio pelo risco. Exatamente. Eu não tem gosto ali uma expectativa de recuperação, mas para hoje não tem prêmio pelo risco. Deveria haver um equilíbrio assim, entre o que eu tenho para hoje e o que eu espero para amanhã. Perfeito. Assim, eu vou investir hoje porque eu acho que vai ter mais amanhã, mas eu vou investir hoje se já me entregar um prêmio mínimo sobre as outras oportunidades de investimento. E os riscos são elevados. Então, eu olho muito para lajes corporativas, eu acho isso importante. E eu acho que nisso tudo, fundos de CRI, fundos de papel, têm um papel Sim. extremamente importante, muitos deles pagando dividendos elevados, com uma carteira muito bem gerida, bem pulverizada,
com giro elevado, há gestoras que vêm fazendo isso extremamente bem. Então, hoje, mais do que antes e mais do que nunca, fundos de papel têm um espaço na nossa carteira que é extremamente importante para quem procura dividendos, inclusive ganhos de capital. Com um risco menor até do que o mercado imobiliário. Né? Perfeitamente, com risco Agora, muito menor. O mercado está bombando. Eu acompanho fatos relevantes e é compra e venda de imóvel o tempo todo em todos os segmentos. É verdade. Né? Veio a pandemia em março, aquela queda assim, eu nunca tinha visto, por exemplo, o IFIX cair 15% num dia, como vi durante o mês de março. Mas chegou o mês de abril, as coisas já foram se acomodando, voltando a um comportamento mais histórico do que se espera de um fundo imobiliário. E aí os gestores estavam com uma ideia de que não adianta fazer emissão que não vai ter. Né? Não vai ter gente disposta a comprar. Bom, no mês seguinte veio a primeira emissão, aí veio a outra. A gente está tendo um ano de captação assim, muito grande, muito boa. E, por consequência, o fundo capta recurso, vai lá alocar e vai comprar imóveis. Mesmo durante a crise, os administradores, gestores de fundos imobiliários estão comprando muitos ativos. Comprando muitos ativos, mas, de novo, eu foco muito, nesse caso, em lajes. Isso vem acontecendo com uma frequência grande e ganhos interessantes. E fundos de papel, fundos de CRI. Então, no tijolo, hoje, você prefere o mercado de lajes corporativas? Eu prefiro o mercado de lajes corporativas, que em alguns casos o preço ficou um pouco largado, apesar dos preços estarem muito mais altos do que eles se encontravam, obviamente, antes da crise ou durante a crise, mas existe valor olhando para frente e imaginando, mesmo no cenário ainda de pandemia, uma economia crescente em 2021. A gente precisa trabalhar com um cenário base. Esse cenário base é um cenário que traz uma melhora e, consequentemente, ganhos avaliações mais altas para diversos ativos e, nesse caso, as lajes corporativas me interessam bastante. E aí tem essa composição que a gente falou agora que o shopping não está entregando. Quer dizer, eu compro lajes corporativas agora, ele já me entrega uma rentabilidade boa hoje, com uma perspectiva, que quem está assistindo pode ter uma leitura diferente, mas a perspectiva do Eduardo Levi é que amanhã vai ser maior. Perfeito. Mas eu não troco hoje por amanhã, eu já tenho um retorno hoje e uma expectativa de retorno maior amanhã. Exato. É isso que você está enxergando no segmento de lajes corporativas. É isso que eu estou enxergando no segmento. E voltando a falar da questão da venda descoberta de cotas, né, pela possibilidade de aluguel, no fundo passivo você vai usar isso como doador, como se fala no mercado. Né? Seria o locador das cotas, isso para gerar uma receita recorrente. Numa estratégia ativa, você, a partir da possibilidade, né, quando estiver operacional, você pretende vender, ficar vendido em alguns fundos imobiliários? Tipo, você está dizendo agora, na minha opinião, o segmento de logística está caro. Você ficaria vendido num fundo de logística? Eu, particularmente, não sou um gestor de fundos long bias ou fundos long short que utilizam mais essas estratégias. Eu não ficaria short sem a garantia de papel, sem garantia das cotas por um prazo mais dilatado do que normalmente 30 dias, às vezes até menos, mas 30, 40 dias, porque muitas vezes o mercado demora para se ajustar. Sim. Mas sim, em algumas estratégias e até alguns veículos que a gente vem montando, eu diria que existe a vontade de ficar short, como a gente fala, ficar vendido em alguns desses fundos que estão muito caros. Não necessariamente pelo setor, às vezes também, mas estão muito caros pelo preço e pela rentabilidade oferecida ao mercado. Sim. E aí, para quem está preocupado e achando que isso vai gerar muita volatilidade no mercado e tal, eu, pelo menos na minha opinião, não. O aluguel ele é desejável justamente para gerar uma precificação melhor dos ativos, porque hoje se você vê um fundo imobiliário que você olha e fala, tá caro pra caramba, você não tem coragem de comprar, mas não tem ferramentas para vender, mesmo que não tenha.
Aí talvez você esteja assistindo falando, Arthur, mas não me interessa ficar vendido. Tudo bem, mas para alguém interessa. E aí a precificação de um ativo passa a ter mão dupla. Quem acha que vai subir pode comprar, quem acha que vai cair pode vender. E isso tende a trazer, então, os preços para mais próximo da realidade. São os conceitos básicos de um mercado eficiente. Né? Isso vai aumentar a liquidez, vai diminuir os spreads, os teus investidores, os teus quem acompanha teu programa sabe muito bem que muitas vezes você quer comprar um ativo ou mesmo quer sair dele, os preços variam muito, é difícil você conseguir sair naquele preço, e quando você tem duas pontas fazendo esse mercado, você encontra liquidez para isso. Então a tendência no médio prazo é que você tenha um mercado mais eficiente. Eu ficaria mais preocupado se a gente estivesse falando de um contrato de futuro, de índice, futuro de fixo ou futuro do Suno 30, por que não? Porque isso pode ser mais facilmente manipulado. Como a liquidação desses contratos é financeira, num mercado que não tem tanta liquidez, seria possível você ter uma manipulação maior. Mas no caso de entrega física não é o caso. Você pode vender quanto você quiser. Só que você tem que devolver para quem te alugou. Você tem que devolver e um dia você vai ter que comprar isso no mercado. Isso aí. Bom, infelizmente eu tenho que devolver você ao mercado, porque a gente já deu o nosso horário aqui. E essa conversa é sempre um prazer. Eu ficaria muito mais tempo aqui. O prazer é meu. Obrigado, sucesso na Quilima, sucesso Obrigado. com o fundo passivo. E eu sei que daqui a pouco você volta outro dia para falar de estratégias ativas também. Com certeza. Obrigado a todos. Valeu, brigadão. Para você, bom feriado, juízo na medida certa, mas aproveite bastante seu feriado. Na semana que vem a gente está aqui de novo. Sexta-feira, toda sexta-feira, FIIs em Exame. Grande abraço e um excelente feriado.